Então, gente, olha, boa noite para quem está aqui presencialmente, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vem assistir gravado, porque agora é assim, essa vida híbrida da gente. Mas hoje eu tinha planejado de trazer uma abordagem, na verdade, não é nem uma bibliografia, porque eu vou me basear num podcast, que eu acho que vale a pena todo mundo conhecer, que é um podcast chamado Santiago Boys, que é uma pesquisa muito recente, muito atual, do Eugênio Morozov, aquele russo que eu já trouxe aqui, trouxe o Big Techs dele, né, nesse ciclo para a gente discutir. E aí eu vou trazer um pouco as questões que ele apresenta, que eu acho que são muito pertinentes para a gente pensar o contexto disso que eu venho trabalhando com vocês, da noção de corpo aplicativo. É, Só para a gente lembrar sempre, eu vou repetir incansavelmente isso, de que são três eixos que eu estou trabalhando nesse curso, metodologicamente, fazendo sempre uma abordagem, pensando a partir do que eu venho pesquisando, né, no doutorado, essa noção de corpo aplicativo, quais são os efeitos psíquicos, as sequelas cognitivas e as consequências políticas do uso da tecnologia, né, da nossa comunicação por telas. Ou seja, se a gente fosse fazer uma pergunta o que que a comunicação por telas comunica ao corpo? Mesmo que o corpo não saiba que está sendo comunicado, seja inconsciente, tudo isso. E aí, eu falo sempre que eu não sou lobista do Vale do Silício, então eu faço uma abordagem crítica. Eu não vejo oportunidades da tecnologia nesse momento, da inteligência artificial, generativa, etc, 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 nos atuais moldes, ou seja, no atual regime que está sendo regulado essa tecnologia. Então, meio que por isso que eu venho estudando nos últimos 15 anos esse assunto, que é para me especializar, né? Eu estudo a filosofia política, mas para me especializar no debate de tecnologia, possa ajudar a gente a lembrar de uns troços que o uso delas faz a gente esquecer, porque a gente se distrai. Então, por exemplo, as promessas não cumpridas da tecnologia. Quais são as promessas? Algumas, pelo menos, que eu vou listar aqui. O mundo seria mais democrático com as tecnologias digitais. E a nossa democracia nunca esteve tão ameaçada. As distâncias seriam diminuídas. A gente ia encontrar com a diferença, com a alteridade. As redes sociais se tornaram um quintalzinho onde a gente constrói patotinhas morais. A comunicação seria livre. Nunca fomos tão vigiados. A gente ia poder colaborar em rede, fazer articulação global. Caramba, que incrível que ia ser. A gente virou um corpo aplicativo, onde o Me, Myself and I se tornou as pessoas mais importantes do planeta. A gente acelera, bloqueia, deleta, silencia. Isso virou a prática vigente. Narcísicos mimados é o que a gente se tornou, basicamente, esse corpo aplicativo, né? E isso infestou o mundo. Como a democracia sobrevive nessa sociedade? Fica uma pergunta aí. Não sei responder, se eu soubesse, é a resposta de US$ 1 milhão. E aí tudo vai crescendo com esse ensimesmamento que a gente sabe. Racismo, misoginia, transfobia, capacitismo, etarismo, gordofobia. Todos esses horrores, esses racismos, todas essas violências todas sobre os corpos. Tudo isso como fobia do outro. Ou seja, a gente vai cultivando diante de tudo isso uma cultura outrofóbica. A gente não tem muita dificuldade de se relacionar. Aí eu trouxe já no começo desse curso o capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff para a gente discutir um pouco, falando que o modo, né, o jeito, o regime de relacionamento dentro dessas plataformas que a gente usa para se comunicar, não tem outra possibilidade nesse momento, dentro desse atual regime, que não seja uma relação de abuso. É uma relação abusiva, de abuso de corpos, né? Abuso de dados, chamados de dados excedentes, enfim. Aí tem uma conversa de vamos regulamentar, vamos proibir, vamos não sei o quê, e aí entra um debate cínico, que é, mas e a liberdade de expressão? E aí tem um falso discurso sobre liberdade de expressão e que bota na pauta um debate absolutamente cínico. Agora, a gente precisa pensar uma ética digital dos nossos fantasmas digitais. Pensar regulamentação, constituição e direito para o corpo morto. Porque os corpos mortos os cadáveres estão sendo exumados e estão sendo expropriados de maneira extrativista pelas inteligências artificiais generativas. Então, a gente vai ter que pensar uma política mineral da mídia, a partir de uma geologia da mídia, porque a gente agudizou o nosso traço ecocida. Tem tudo isso e muito mais. Esse é um pequeno panorama da desgraceira só que é o nosso cenário. É assim, é um pouquinho da desgraceira no qual a gente está, que é o atual estágio do neoliberalismo. E parece que a tecnologia tem sido assim um vetor muito importante do debate para a gente pensar o modo como ela está sendo usada. Ou seja, ela tem sido usada como uma oportunidade de agudizar todas essas violências. Mas a hipótese que eu queria trabalhar hoje, porque eu vim falando isso o tempo inteiro nesse curso, mostrando, aí tem dias que eu mostro exemplos inspiradores e o povo fala até que enfim, uma esperança, uma luz, porque você é só apocalíptica, a sua aula, você só instaura crises. Então, a ideia hoje é trazer, de propósito nesse final, eu trouxe muita reflexão, mas trouxe uma possibilidade para a gente pensar
É uma hipótese mesmo. E como qualquer hipótese, ela precisa ser testada, ela precisa ser refutada, precisa ser debatida, questionada, perspectivada, etc, etc, etc. Mas uma hipótese na qual eu acho que ela tem uma força. E é uma hipótese com a qual o Eugênio Morozov está trabalhando nessa última pesquisa que ele se dedicou nos últimos 4 anos, que ele decidiu não transformar em livro. Ele decidiu transformar num podcast. E acho que isso já é muito legal também. Infelizmente, esse podcast está em inglês ainda, só em inglês. Mas para quem fala inglês já está disponível, é público. Eu estou me articulando com umas amigas para traduzir esse podcast, para a gente ver se a gente faz a versão em português no Brasil, para ajudar um pouco mais a difundir. Vamos ver se rola, se rolar. No ano que vem a gente vai tentar agilizar esse rolê. Então, a ideia é o seguinte: tudo isso que eu falei até agora dá um desânimo tremendo, porque é um cenário de necrofílico, né? É um cenário de filia pela morte. O tempo inteiro. O tempo inteiro a gente vai olhando para isso, que é o cenário de a lógica do capital, expropriação da vida, desvitalização, amortalhamento, abstração do corpo, inconsciência, etc, etc, etc. Tudo que desliga a gente do próprio corpo. Mas a pergunta que me move é assim, algumas das perguntas, né? Mas uma coisa é, a gente pode pensar numa tecnologia pró-vida? É possível a gente pensar diante de tudo isso? Tá, essa é a história que a gente não pode mudar, o começo dela até aqui. Mas a continuidade dessa história, dá para mudar? O final dessa história, dá para mudar? Não é uma condição, é assim mesmo, não tem o que fazer, a gente só pode ficar fazendo análise crítica e se achando inteligente porque tem umas sacadas de como funciona o sistema. Ou será que a gente pode ter proposições? Será que a gente pode atuar, agir na esfera, né, do seu quintal, assim, da sua comunidade e tal, mas começar a fazer alguma coisa? Ou seja, é possível pensar uma tecnologia pró-saúde? Quando eu falo pró-saúde, é porque saúde psíquica, saúde cognitiva e saúde política é a pauta do nosso debate. O corpo e todas as suas implicações. E aí por isso que eu queria trazer alguns exemplos históricos, que eu acho que a gente não pode esquecer nessa conversa e que o Eugênio Morozov ajuda a gente também a lembrar. Então a pergunta central que eu assim, circunscrevi para preparar esse encontro de hoje é uma pergunta que é o seguinte: é possível a gente pensar a tecnologia e uma internet, porque eu estou falando de tecnologia digital, de tecnologia em rede, né, conectada. É possível pensar uma tecnologia e a internet não prisioneira do capitalismo? Isso é possível? Se a tecnologia e a internet é o que está regulando tudo hoje, praticamente tudo, os grandes poderes hegemônicos, é possível pensar isso de uma maneira dissociada das lógicas do capital? Ou seja, para melhorar um pouco mais, a gente pensando sobre a pergunta: como se valer do potencial da tecnologia sem alimentar os danos que elas causam diante do sistema regulatório que as rege nesse momento? O tal do neoliberalismo. Ou seja, é possível se valer dos benefícios da tecnologia? Porque, claro que tem muitos benefícios, muitos avanços e um monte de possibilidades super legais. Óbvio que sim. Mas é possível se valer disso sem alimentar uma coisa que a gente supostamente quer combater usando elas mesmas? Porque a gente se sente sempre numa contradição. Ah, eu tô aqui fazendo aula de filosofia política e usando o Zoom. E estou usando um MacBook, enfim, um sistema operacional, eu estou fazendo discurso crítico, mas tem aí meu corpo está inscrito no capitalismo. Eu não sou um extraterrestre. Eu não sou uma entidade eu sou material, estou aqui com minha materialidade e estou aqui na minha contradição, existindo e pensando, tentando levantar as regras do jogo, tentando ser um pouquinho mais consciente no tabuleiro que eu estou, assim, né? Então, é, por exemplo, as big techs que a gente vem discutindo tanto, elas transformaram a internet num domínio. Isso é muito importante, às vezes a gente se esquece disso, que isso se tornou um domínio mercadológico. Mas a internet só pode ser um domínio privado? Eu sei, às vezes assim, parece uma pergunta meio óbvia até, mas repara só, a gente nem se pergunta se tem outro jeito de existir internet, porque elas são de provedores, são de empresas, são serviços de big techs. A gente nem se pergunta mais sobre isso. Eu acho que essa é um pouco da crise, né, que todos nós caímos quando a gente tem algum pensamento crítico, exercita algum pensamento crítico, que é a gente querer utilizar a tecnologia, mas não querer que para isso, para esse uso da tecnologia, isso custe nossa privacidade, dignidade, ética, política, sanidade, saúde, democracia, etc, etc, etc. Então acho que essa é uma crise de muitos de nós. E eu ando pensando que acho que tem uma grande cilada. Assim, eu trabalho com um conceito de neoliberalismo bastante apoiado no Dardot e no Laval. O Pierre Dardot e o Christian Laval, que escreveram esse livro A Nova Razão do Mundo, chamando a atenção de que o neoliberalismo ele não é só um modelo político, nem nada disso, mas ele é, sobretudo, é, uma nova razão, um jeito de raciocínio no sujeito. Ele é um devir de subjetividade impregnado no sujeito. O sujeito é uma razão neoliberal hoje. Então, quando a gente pensa um pouco sobre isso, às vezes a gente, sabendo que a gente está preso dentro disso e tem muita luta, muito labor intelectual para se emancipar um pouco disso que a gente está impregnado,
A questão é, parece que a gente cai sempre numa cilada, uma armadilha que a gente cai, que é como se a gente só pudesse pensar o tecnológico se ele fosse mercadológico. E isso não é verdade. A hipótese que eu estou trabalhando aqui é que não é verdade. Toda vez que a gente pensa avanços tecnológicos, a gente associa, ainda que inconscientemente, com avanço mercadológico. A gente vai junto as duas coisas. E acho que virou sinônimo. Meio que grudou na nossa cabeça esse troço e virou um sinônimo. Então, esse assim, é o ponto nevrálgico para a gente trabalhar hoje. Para a gente ver se a gente consegue. Será que é possível pensar avanço tecnológico sem que isso é, seja admitir junto, como sinônimo, como se fosse a mesma coisa, que isso também depende de avanço mercadológico? E aí, por exemplo, outra pergunta para a gente pensar. Será que é possível que o Estado invista numa infraestrutura digital que pode ser um futuro possível do uso da tecnologia digital? Que a gente pode defender essa tecnologia, inovação tecnológica, sem precisar junto estar defendendo inovação mercadológica, avanço extrativista. Será? Essa pauta está no governo? De construir uma internet governamental, livre? A gente está discutindo sobre isso está na pauta da sociedade? Os intelectuais estão falando sobre? Como que está esse assunto? Né, isso é uma preocupação nossa? Não, não. A internet mesmo é a Meta, é a Amazon, é só isso mesmo, será? Então, para a gente avançar nessa conversa, eu vou trazer o exemplo do Morozov, que faz uma incursão histórica na Latinoamérica. Um russo, aliás, pasmem, ele fala português. Eu tô achando que o próximo podcast dele, spoiler assim, tipo, absolutamente, tô especulando, especulativo. Tô falando sério, eu acho que o próximo podcast dele, a próxima pesquisa é sobre o Brasil. Eu acho. Ele tá vindo muito pro Brasil. Tá falando muito bem português pro meu gosto. Tá falando de governo Fernando Henrique Cardoso em entrevista. Foi no governo Fernando Henrique Cardoso que a maior importação tecnológica da Microsoft aconteceu. Foi nos anos 90 que chegou o grande contrato com o Bill Gates no Brasil. Então, assim, foi a abertura, o príncipe da sociologia, ele que tem realmente um trabalho consistente em sociologia, mas na política ele esqueceu de ler a bibliografia dele. E aí, a questão é o seguinte, o Morozov, ele vai lembrar a gente vai fazer uma associação muito importante, que é a seguinte, ele vai dizer que a possibilidade de uma internet livre estava lá no Chile em 1970, no governo Allende. Uma informação que a gente de cara não gruda. A gente se esquece, ou não sabe, porque a gente é ruim de história, sistematicamente, etc., ou se esquece de um detalhe importante. Ele vai fazer uma pesquisa de 4 anos sobre a Latinoamérica para demonstrar como o governo Allende já tinha, nos anos 1970 a 73, quando ele governou até o golpe Pinochet, uma internet livre, que é modelo de alguma coisa muito fundamental para a gente hoje. E aí ele conta pra gente que o governo Allende reuniu nessa época um grupo muito interessante de engenheiros de computação, que eram engenheiros utópicos, radicais politicamente, de esquerda, e que se auto-intitularam Santiago Boys. Por que Santiago Boys? Que é uma ironia com a escola, com Chicago Boys, a escola de economia norte-americana, ultraliberal, etc, etc, etc. Então pegaram lá os Chicago Boys e eles brincaram com Santiago Boys, porque para ficar uma coisa bem latino-americana e americanizada ainda para fazer esse jogo irônico, debochado. Eu vou já exibir na tela o layout da página do podcast do Morozov, só para vocês terem uma noção um pouquinho. Tá aqui o layout do site do Morozov. Eu vou fazer a audiodescrição. É uma imagem que tem vários rostos de homens com traços brancos. É, eles estão de terno e gravata, todos eles. É, são imagens de animação, é um desenho, tá? Então em cima tem 3 homens, que tem um que tá com um chapeuzinho que parece um chapeuzinho de policial, assim. Todos têm bigode e barba. Embaixo tem uma outra foto, que é uma sala de reuniões com umas cadeiras como se fossem assim, umas coisas tecnológicas, mas é aquele jeito de pensar a tecnologia do passado. Ou seja, lá nos anos 70, como se alguém tivesse pensado um futurismo, assim. E aí embaixo tem também uns tanques de guerra na frente de um prédio, típico prédio do governo, assim, com uma bandeirinha vermelha. E tem vários ícones espalhados na tela. E aí do lado tem o nome desse projeto, do Morozov, chama Post-Utopia. E aí tem o título, Santiago Boys, né? Ou Santiago Boys. E aí embaixo tem os botões Teaser 1, Teaser 2, Teaser 3 e Listen, para você ouvir o podcast, tá? E aí tem uma frase embaixo do Santiago Boys dizendo assim: uma história maluca de como os engenheiros e um consultor de gestão britânica ousou desafiar corporações e agências de espionagem e quase ganhou.
escrito e apresentado por Eugênio Morozov. Aí, enfim, para perguntas, mande e-mail para não sei o que lá. Enfim, é só um jeito divertido também, despojado de apresentar o podcast. Não é um jeito assim, não tem um academic case. Então, essa é a página do Santiago Boys. Então, o Santiago Boys, qual foi o grande feito deles? Eles desenvolveram, durante o governo Allende, ou seja, de 1970 a 1973, só durou 3 anos até o golpe Pinochet. O que eles desenvolveram? Uma rede de computadores livre do controle de empresas norte-americanas. Porque vocês sabem, o World Wide Web, esse troço chamado internet que a gente usa, www, é uma rede de computadores internacional, global. Ou seja, o que significa isso? Tudo que a gente faz no nosso computador é interceptado na velocidade da luz, na América do Norte, e a gente, assim, eu vou mandar um WhatsApp para minha mãe, eu tô em casa, no meu quarto, tô falando com a minha mãe que tá, mãe, o almoço tá pronto. Pode ser isso. Antes da mensagem chegar no WhatsApp da minha mãe, isso foi interceptado. Vocês sabem disso. Só que isso, hoje a gente sabe que o aplicativo tem um banco de dados, tudo é datificado, esses dados todos que a gente tem são indexados, viram perfis. Hoje a gente, quem é um pouquinho informado, sabe disso. Mas nos anos 70, esses engenheiros já sabiam disso, claro, obviamente, e já tinham muita preocupação com a autonomia e a liberdade comunicacional do governo latino-americano. Porque se dizia que só os Estados Unidos da América do Norte e só a Europa sabia produzir tecnologia. E aí o governo Allende falou: não, vamos nós fazer a nossa tecnologia, vamos parar de importar tecnologia colonial. Vamos fazer a nossa comunicação. E foi feito. Faz 50 anos. Isso não é sobre o futuro. É sobre 50 anos lá no passado, lá na Latinoamérica. Então acho que isso é muito importante para a gente falar, por isso que é pós-utopia. Ou seja, não é sobre coisas utópicas, é sobre fatos. E que são soterrados historicamente para a gente distrair deles. Para a gente ficar naquela cilada que eu falei, que é avanço tecnológico é sempre mercadológico, né? É sempre o capital voraz, é sempre o Vale do Silício, não é mesmo? É só assim que pode ser. Será? Enfim, então ele apresenta bons argumentos pra gente. O que era essa rede de computadores? Era uma internet socialista, pública, gratuita, que buscava uma economia igualitária e uma comunicação sem interceptação do governo. Porque tinha um grande interesse na revolução, tinha um grande interesse em articulações, e era muito importante que fosse tão seguro quanto mandar uma carta. Que você sabe realmente que só se vazou foi a pessoa que foi entregar. Você consegue controlar a informação. Enfim, o que era isso? Né? Uma internet igualitária, socialista, pública, que buscava uma economia comum. Tudo do contrário do que se tornou a internet. Só realmente o avesso da internet que a gente tem hoje. Mas tudo, obviamente, foi rapidamente assassinado pelo golpe sangrento do Pinochet. E essa história a gente precisa lembrar. Por que os golpes históricos na política têm a ver com as big techs que a gente usa hoje? A gente dissocia isso. Se a gente não gruda essa questão histórica, a gente fica falando um pouco cinicamente das big techs. A gente não lembra por quê. Então, acho que é muito importante a gente lembrar disso. Daí eu fui estudar um pouquinho, eu dei um curso há uns 2 anos atrás, Ódio, Amor e Democracia, no qual eu trouxe o Galeano com as Vias Abertas da América Latina. Retomei esse texto para a gente lembrar, porque o que o Morozov conta para a gente tem total relação com as Vias Abertas da América Latina do Galeano, inclusive as mesmas empresas que ele cita e as mesmas situações políticas. Então vale a pena o link, grudar o Galeano com o Morozov, é a dobradinha que eu estou fazendo aqui. Só para a gente lembrar, tô vendo circular muitos memes, muitas conversas assim que a gente vai ouvindo falar assim: ah, a gente imagina o fim do mundo, mas não imagina o fim do capitalismo. Virou assim uma frase de Instagram, que todo mundo fala agora para se sentir um pouco revolucionário, sei lá, para dizer que isso vai trazer um sonho. Aí, a questão é assim, mas essa possibilidade de futuro desejável, ela já esteve posta. E se ela esteve posta, ela já é um possível. Aliás, ela é um pouco mais do que um possível. Ela é um provável, porque ela já foi feita. Então, a gente pode até subir no estatuto dos possíveis para os prováveis e dizer assim: não, já tem exemplo. Já aconteceu, durou 3 anos. Agora, a pergunta é: por que foi destituído? As quais interesses? A fim de quê? E aí, para entender esse mundo oligopólio das big techs norte-americanas, vai ser preciso a gente ler esses caras, tipo o Galeano, para a gente lembrar da presença das empresas norte-americanas que financiaram os golpes na Latinoamérica, sobretudo Chile, Brasil e Cuba. Esses golpes históricos, políticos, eles precisa estar muito claro para a gente a relação deles com a tecnologia hoje que a gente usa. Para isso, a gente vai ter que lembrar a história da mineração e do garimpo, que ainda, como eu disse aqui, com o Yussi Parica, com a geologia da mídia lá, Anthropocene, que ele escreve, né, o antropoceno, do Yussi Parica, ao invés de antropoceno, ele fala que é a obscenidade como centro do mundo, o Anthropocene, que é essa exploração geológica ecocida.
ele vai propor lá na Geologia da Mídia, vai lembrar a gente que a história da mineração e do garimpo ainda é a principal fonte de exploração do colonizador dessas empresas de Big Techs. Porque a gente fala, não, antigamente eles iam levar o nosso ouro, nossos minerais, agora eles exploram nossa subjetividade. Sim, é um avanço, eles também exploram nossa subjetividade agora, mas continuam a depender, sobretudo, da Terra, por isso perfurando camadas cada vez mais profundas, geológicas, quitônicas, etc. Essas fontes subterrâneas de poder agora não são mais profundas só no sentido geológico. Ainda são, mas não só. Porque elas invadem esse território psíquico também. Expropriam esse território. Esse subterrâneo, entre aspas, né? Esse inconsciente nosso. Que o capitalismo colonial explora, sempre explorou, mas agora com níveis de perversão muito sofisticados. Então, só para a gente não perder a dimensão e a gente não falar antes era geológico, agora é subjetivo. Falso, absolutamente falso, porque os hardwares todos que nós usamos é feito de materialidades. Lá na página 181 do Galeano, nos Veias Abertas da América Latina, ele fala o seguinte, ó, abre aspas. A economia norte-americana precisa dos minerais da América Latina como os pulmões precisam de ar. Fecha aspas. Ele vai lembrar, nesse capítulo do livro, que foi em 1969 que o homem pisou na Lua. E quem ajudou, principalmente um dos engenheiros mais importantes para o homem pisar na Lua, foi um engenheiro famoso, alemão, chamado Wernher von Braun. O Wernher von Braun, ele era um engenheiro alemão nazista, declarado. E foi um dos principais engenheiros na equipe que desenvolveu os foguetes que levou o homem para a Lua. E eles têm uma frase célebre que o Galeano diz, que ele disse, eu não tenho a fonte, mas isso está lá referenciado pelo Galeano, que é a seguinte, abre aspas, 1969, tá? Lá de cima, vai dar pra gente observar as riquezas da Terra, poços de petróleo, florestas, minas de cobre e zinco. Fecha aspas. O entusiasmo com os foguetes que ele estava fazendo para o homem ir para a Lua é porque o observatório, fora da órbita da Terra, o observatório seria uma maneira de olhar com muita clareza tudo isso. Esse mesmo moço, Wernher von Braun, escreveu um livro em 1953, tá? Portanto, antes dessa declaração fofa que ele deu em 69. Em 53, começo da década de 50, ele escreveu um livro chamado O Projeto Marte. Ele tinha uma obsessão com a colonização de planetas. Ele escreveu o Projeto Marte. O que era o livro desse fofo? Uma ficção científica, na qual ele afirmava que no futuro, um líder muito poderoso seria responsável pela colonização de Marte. Chuta o nome do personagem dessa ficção científica de 1953 que um nazista escreveu. Como que era o nome do moço que iria para Marte? É um nome pequenininho, tem 4 letrinhas. É um personagem ficcional. Foi sonhado em 53. Elon. Quando eu descobri isso, eu fiquei um pouco assim chocado. Não é Musk, mas é Elon. E-L-O-N. Elon era o nome do personagem que colonizaria Marte, que tá no livro de um nazista em 1953. Eu descobri isso, não foi o Galeano que me contou, é porque eu sou obcecado, eu começo a estudar, vou abrindo janela, e fui descobrindo coisas. E aí eu descobri isso e fiquei achando muito irônico essa descoberta minha. Eu descobri muito por acaso, porque logo quando eu li o Galeano para pensar esse curso que eu dei lá atrás, eu associei na hora esse nazista com as ambições do Elon Musk. Eu fui atrás do livrinho dele. E quando eu comecei a ler as primeiras páginas do nazista, eu vi que o nome do personagem era Elon, e eu não acreditei. Foi por pura intuição. Mas, basicamente, os Estados Unidos, como está dizendo o Galeano, dependem dos nossos minerais, dos minérios da América Latina. Mas eles não dependem no passado, ainda hoje. Agora, assim como eles dependem da nossa subjetividade também, para tudo que eles estão fazendo, dependem dos minerais. Na página 182 das Veias Abertas, o Galeano diz assim, ó, abre aspas, o subsolo também produz golpes de Estado, revoluções, espionagem e aventuras na Amazônia. Fecha aspas. Aí depois ele segue e diz, aí, eu botei uma reticências aqui, porque é uma grande citação, aí ele fala, os Estados Unidos levam as montanhas brasileiras para lá. Literalmente. Literalmente. É que a gente compra de volta nossas montanhas dentro de uma caixinha da Apple, do iPhone. Mas isso é montanha brasileira. A gente não pode esquecer que a gente compra montanha no shopping. Ele vai falar assim, né, ó. Autoritarismo e privatização do bem comum tem história. Os milionários que financiaram os golpes de Estado na Latinoamérica fizeram isso porque, em troca, receberam políticas que favoreceram seus interesses extrativistas. Na página 184, o Galeano conta de uma conversa que ele teve com o Che Guevara. E ele fala assim, que o Che me lembrou que Cuba não era apenas açúcar e tabaco, como alguns historiadores insistem e costumam retratar, mas que Cuba tinha as maiores jazidas de níquel e manganês, e que isso explicava a fúria do Império Norte-Americano contra a Revolução Cubana. Então vai juntando aí, porque vocês lembram que meu assunto inteiro é, dá para pensar tecnologia sem avanço mercadológico? Dá para pensar? Dá. O governo Allende pensou em 1970, mas teve um golpe sangrento que destruiu esse projeto e apagou e silenciou de modo que nem hoje supostos governos progressistas falam disso. Por quê? O que tem aí nesse troço que a gente tá distraidinho? Então, ele vai dizer ainda assim, na página 185,
Para o seu poder bélico, os Estados Unidos dependem totalmente de fontes minerais estrangeiras. Porque todo o poderio bélico é feito por minerais. Tudo. Então, para você dizer que você é uma superpotência, que você é forte, tudo isso você depende do outro. De quem você tem que expropriar, fazer extrativismo, ser filho da puta, abusar, destruir, etc. Página 186, ele vai dizer que no Brasil, repara só, o Conselho Nacional de Segurança alertou que causou uma suspeita que as áreas ocupadas pelas empresas mineradoras estrangeiras por acaso coincidiram com as campanhas de esterilização das mulheres locais. As igrejas ocuparam os pontos mais ricos em minerais, radioativos, ouros e diamantes, lá na Amazônia, nessa época. Área na qual foi difundida a catequização do cristianismo, aulas de inglês e os métodos contraceptivos. Reparem num projeto muito articulado que é assim: por que esses locais não podem se reproduzir? Por que a população não tem que ser controlada? Por que controle de natalidade? Por que esses locais não podem criar uma rede de alianças e força? Por que eles podem ser muitos? Eles têm que ser dizimados. Por que esse genocídio é um projeto estrutural muito, assim, sofisticado? Vamos só lembrar de um troço, porque acho que nunca é demais lembrar que a Amazônia é a zona de maior extensão entre todos os desertos do planeta habitáveis pelo homem. Porque os desertos não são habitáveis, a maioria deles. Mas o maior deserto habitável do planeta é a Amazônia. E é lá que foi colocado um controle de natalidade. Justamente aí. Porque, claro, não precisou colocar no Atacama. Não precisa colocar no Saara. São desertos, mas são hostis e inóspitos. Por quê? Porque na Amazônia que você tem um convite à fertilização. A Amazônia é erótica. A Amazônia é libidinal. Ela tem um ritmo erótico em tudo. Ela tem abundância, tem água doce, tem fruta, tem caça, tem sombra, tem matéria, tem tudo. Ela permite a vida. Ela é fecunda, ela não é estéril. Ela não é inóspita e hostil para a vida. Essa é uma pergunta importante. Por que então que não era conveniente que os locais se reproduzissem? Vamos fazer um salto, porque isso é óbvio, e a gente pensar o seguinte. Vou mostrar para vocês duas matérias para a gente não perder de vista a obsessão por minerais. A gente acabou de se livrar de um governo que era obcecado pelo nióbio. Falou em nióbio o tempo inteiro, a gente nem sabia o que era o tal do nióbio e a gente passou a pensar o nióbio por conta do inominável. Só para a gente lembrar. Nióbio, o que é o metal exaltado por Jair Bolsonaro? Isso foi publicado na Galileu, tá? Só pra gente lembrar que isso virou pauta de muitos jornais e virou uma obsessão do ex-inquilino do Alvorada. E aqui uma outra matéria que lembra o seguinte, ó. Elon Musk fecha parceria com o governo brasileiro para a rede de satélites na Amazônia. Não sei se vocês sabem, o principal mineral para fazer foguetes que vão para fora da órbita da Terra é de nióbio que é feito. O maior jazido de nióbio do planeta descoberto está em Minas Gerais. Não sei se vocês viram essas notícias, mas quando o Elon Musk veio para o Brasil para se reunir com o Eduardo Bolsonaro, com essa patota toda, a reunião foi numa chácara aqui do ladinho de Votorantim. É verdade. E eu tava discutindo tudo isso na época, eu falei assim, uau, eu tenho umas informações para conversar com ele, será que eles vão me dar atenção? E qual é a relação importante pra gente não perder aqui? O Elon Musk fechou uma parceria com o governo da gestão passada, que era uma parceria de colocar satélites para conexão de internet chegar nas escolas da Amazônia. Você consegue levar conexão de internet? O moço veio, na maior da boa intenção, para levar a internet para os ribeirinhos. Você vê aquelas criançadas lá tendo que atravessar de canoa o rio para pegar uma folhinha e se alfabetizar. Imagina quando a internet chegar lá. Então, olha que avanço inacreditável, sem nenhum interesse, idôneo, muito legal. Então, se a gente não tem o mínimo de informação histórica e a gente não sabe da obsessão do ex-presidente pelo nióbio e da necessidade da Tesla, não é porque assim são várias empresas, mas a SpaceX, que são as duas empresas maiores do Elon Musk, que dependem de nióbio, porque não é o Twitter, o X, que depende do nióbio, mas são essas empresas para fazer colonização de Marte, como é uma obsessão dele, e já preconizado pelo nazista em 1950. A grande questão é o seguinte: é, a gente reparar que, por exemplo, essas big techs que são chamadas, essas grandes empresas de tecnologia, historicamente, são as mesmas que estavam lá atrás com seus interesses minerais, de extrativistas. As mesmas denunciadas pelo Salgado e Serra Pelada. Aquelas mesmas imagens lá. Por exemplo, o que é Diamantina? A cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Ela foi o monopólio da coroa portuguesa do século XVI ao século XVIII. Mas por que logo lá, longe, não está no litoral, para chegar com suas caravelas. Não, tá meio longinho Minas Gerais. Tá assim no centro, sabe? Não é muito, assim, em termos de logística, de transporte, não era o melhor lugar. Mas, por meios autoritários, a coroa portuguesa fez um monopólio nesse espaço e se tornaram os donos das montanhas diamantíferas, que foram as maiores montanhas diamantíferas da América Latina. Por isso o nome chama Diamantina.
Você vai lá até hoje, você tem a Rota do Diamante, a Rota dos Escravizados e tudo isso. Por exemplo, talvez vocês se lembrem que Chica da Silva, por exemplo, uma mulher escravizada que se tornou princesa nessa época, ela foi esposa do homem mais rico do Brasil colonial. Ela foi a princesa mais rica, porque ela foi a esposa do João Fernandes de Oliveira. O que é importante saber disso, desses meandros históricos? Estou fazendo um enlace histórico que vocês estão reparando para a gente chegar no nosso ponto. Porque o João Fernandes de Oliveira, por sua vez, ele nasceu numa cidade que não foi Diamantina, foi em Minas. Foi a cidade de Mariana. Por acaso, nessa época, então havia lá o interesse nos diamantes, havia o interesse, ele era de Mariana, aonde, vocês sabem, muito recentemente o que aconteceu na barragem de Mariana. Mas o Galeano, na página 209 do livro dele, vai lembrar a gente que nos anos 60 tinha uma empresa em Mariana que precedeu essa empresa que a gente sabe que aconteceu a tragédia lá. A gente fala, foi a Vale, a tragédia da Vale, a Vale do Rio Doce em Mariana, tarará, a gente fala assim, né? Quem que era essa empresa? Chamava US Steel, uma das maiores mineradoras de dados hoje. Estava falando de mineradoras de minérios, né? Nióbio, silício, diamante, ouro, prata, tudo que vocês imaginarem de minerais. Agora vamos falar qual é a maior mineradora de dados hoje. Uma das maiores, elas ranqueiam. Amazon. Então, assim, tem uma obsessão, né? Amazon. E aí, quando a gente fala Amazon, às vezes a gente até. Mas a gente não associa com a profundidade, com a complexidade que a gente precisava associar. A gente não associa. E o lugar no qual as mineradoras de dados, essas todas que a gente fala, é a nuvem, é uma tecnologia assim, que não depende, é Wi-Fi, não depende de materialidades, ela está em algum lugar que a gente não sabe. Todas essas tranqueiras todas aí, essas big techs, elas estão num lugar que se chama Vale do Silício. Ou seja, é uma ode ao mineral. O tempo inteiro. É uma homenagem no pior sentido que vocês querem saber, é uma homenagem neoliberal, portanto, perversa. O Galeano, também na página 194, conta pra gente que uma das principais empresas que explorou o Chile, ali de 1899 até 1915, a empresa que explorava minerais do Chile, o manganês, era uma empresa norte-americana, se chamava Anaconda Copper Mining Co. O tempo inteiro tem essa obsessão com a Amazônia, é muito curioso. Então chamava Anaconda Copper Mining Co. Ela explorou o Chile de 1899 a 1915, era uma empresa de mineração americana. Foi uma das maiores empresas de mineração do mundo durante o século XX. Trouxe um dado que o Galeano não podia, obviamente, falar sobre isso quando ele escreveu As Veias Abertas, que eu assisti num documentário que eu gosto muito, chamado Darknet, tem um episódio que se chama My Money, que conta dos bitcoins, o que são mineradoras de bitcoins. Eu não sabia como funcionava. Eu fui lá assistir, e eu assisti há uns anos, e eu fiquei muito impressionado, porque as mineradoras de bitcoins, elas precisam estar do lado de represas. Então, por exemplo, no Japão e na China, tem as mineradoras de bitcoins. Só que elas consomem muita energia. Talvez vocês já devem ter visto notícia de que os hardwares consomem uma energia alucinante. Tanto que uma das grandes acusações para essa suposta economia livre dos bitcoins é que é muito mais nefasta para a natureza, porque a demanda de energia que ela consome é inacreditável. E as mineradoras de bitcoins, você fala, como assim mineradoras de bitcoins? Elas são construídas em buracos, cavernas, do lado de grandes represas, de hidroelétricas, porque elas já pegam energia direto da fonte, porque a estabilidade é alta e elas não podem correr o risco de cair por um segundo. Eu fiquei impressionado. Quem puder, veja esse episódio do Darknet chamado My Money, que conta um pouco dessas mineradoras de bitcoins na China. Hoje, você, por exemplo, aí o Galeano vai falar na página 214. O Uruguai, por exemplo, foi o primeiro país latino-americano a fazer uma refinaria estatal, a ANCAP. A ANCAP foi feita em 1931, anos 30. O governo uruguaio fez uma refinaria, uma petrolífera estatal. Essa foi a nossa luta para a gente chegar na Petrobras de hoje. Com todas as complexidades, mas teve um movimento na década de 70 chamado Petróleo é Nosso, dos anos 60 para os 70. Esse movimento Petróleo é Nosso, que deu na nossa Petrobras de hoje, foi o principal motivo do golpe de 64. Ou seja, são as mineradoras coloniais que, desde sempre com a sua política extrativista, veio dinamitando as nossas topografias e agora explode nossa subjetividade. É a mesma coisa. Ou seja, essas empresas vinham e levavam nosso ouro, nosso petróleo, vinham e vêm, continuam. E agora também levam, fazem extrativismo de materialidades que antes não estavam postas, que são essas questões do corpo que eu venho falando. A gente acabou de ver a Elis Regina, o cadáver sendo exumado pelo colonizador alemão, que é, mais uma vez, extrair da nossa terra uma pepita preciosa. Vem lá o colonizador alemão
e faz através da publicidade e da propaganda, que é sempre extrativista e abusadora, esse mesmo processo. Ou seja, o atual estágio da internet e das tecnologias de automação, as inteligências artificiais generativas, etc., tem tudo a ver com os golpes políticos históricos na América Latina. Cuba, Chile, Uruguai, Brasil, todos os golpes históricos que tiveram foram feitos por empresas norte-americanas interessadas em extrair as riquezas, antigamente minerais, e hoje, quando a gente fala de Big Techs, continuam como mineradoras de dados. A gente sabe, o Google não é um buscador de informações, é uma mineradora de dados disfarçada de buscador de informações. A Meta não é uma plataforma de redes sociais. Ela é uma mineradora de dados que tem uma isca para minerar os seus dados. Elas continuam sendo mineradoras. Simples assim. Elas nunca deixaram de ser as mineradoras coloniais, violentas, que fizeram os golpes sangrentos. E o Morozov lembra a gente desse fato histórico tão importante que a gente precisa difundir. É uma questão política. A gente colocar isso em aula, a gente falar para os amigos, a gente comentar do Santiago Boys. Um grupo de engenheiros de computação nos anos 70 que pensou e fez e realizou uma internet livre de interceptação norte-americana. Uma internet gratuita, socialista, que dava acesso à informação há 50 anos atrás, na Latinoamérica. O Morozov vai falar num dos episódios do podcast que tinha uma empresa chamada AT&T, A-T-I-T. A AT&T foi uma das maiores, uma das mais importantes financiadoras do golpe Pinochet. Ou seja, quando em 73 Pinochet fez esse golpe sangrento e enterrou esses corpos que até hoje estão soterrados no deserto do Atacama, quando isso aconteceu, era porque o Allende tinha avançado na sua proposta radical de estatalização, de fazer o Estado ser maior, de uma política mais republicana, nacionalizando várias empresas, tirando os royalties internacionais e nacionalizando essas empresas. Isso irritou muito o interesse das empresas norte-americanas, obviamente, que financiaram, portanto, o golpe do Pinochet, que se vendeu para as empresas norte-americanas para ascender ao poder. Então, repara só, essas grandes empresas como a AT&T, por exemplo, ficou chateadinha com a Allende. Por quê? Porque isso, o governo Allende estava indo por um caminho político que não atendia os interesses comerciais dela. Então ela encontrou um aliado golpista que resolveu trair o seu país, trair a sua nação, da maneira mais sórdida, violenta, abusiva, perversa possível, em resposta às políticas que chateavam os interesses da empresa. Ou seja, essas veias abertas da América Latina, da qual o Galiano fala pra gente, continuam sangrando até hoje, ainda que os nossos corpos se tornem avatares. Ainda que os nossos corpos se tornem nuvem, titânio, silício, essas coisas que os nossos corpos estejam no drive. Ainda que isso aconteça. E a hipótese que eu queria trabalhar é que me parece que só o Estado tem força mesmo hoje para combater esse oligopólio de empresas norte-americanas. Que sempre teve, mas veio cedendo historicamente. O Estado veio cedendo historicamente essas empresas. Então, por exemplo, com investimento em políticas públicas, a gente teria condições de combater esse abuso histórico e se emancipar, garantindo a tecnologia livre das regulações de poder de mercado, que garantiria a democracia da nossa comunicação, como fizeram lá os Santiago Boys, que servem para a gente, ou seja, se a IA generativa está exumando cadáveres, ressuscitando corpos para servir o mercado e a sua lógica, será que a gente também não precisa aprender com os ameríndios e reencantar os nossos passados? Por exemplo, os Santiago Boys são entidades que precisam ser reencantadas no nosso discurso. A gente precisa fazer encantaria. Isso que eu estou fazendo aqui, evocar, o que a gente precisa fazer o tempo inteiro, é trazer de volta, mostrar a vida que os Santiago Boys têm, ainda que mortos, a vida que foi encantada por esse tipo de ação que age no mundo e que pode ser nutrida, revigorada, revitalizada pelas nossas ações, pelas nossas práticas, pelos nossos discursos e tudo isso. E a gente às vezes acha que o Estado, quando a gente fala assim, Meta, Amazon, Elon Musk, a gente acha que uma pessoa como essa é mais poderosa que um Estado do tamanho do Brasil. Não é. Não é, em termos econômicos, não é. E a gente está convencido de que são. De que 3 sujeitinhos norte-americanos, 3 ou 4 patotinhas, são mais poderosos do que um Estado. A gente se esquece até do tamanho da nossa extensão territorial. A gente se esquece de fazer matemática, sabe? Nosso PIB. A gente esquece coisas básicas. A gente vai sendo convencido, vai rolando um mantra, e a gente é convencido de que assim, não, mas é muita força, né? Nossa, é contra. Imagina, é uma transcontinental. Só sim, e daí? O Estado é soberano, ele pode regular. Agora, eu acho que isso é uma crítica importante para a gente fazer, por exemplo, para a gente avançar, o debate da Shoshana Zuboff. Porque, embora ela faça uma análise muito importante, contribui para a gente fazer uma leitura do capital, né, nomeia um troço para a gente apoiar, importantíssimo. Sou fã da Zuboff, trabalho com o conceito dela. Mas lá na proposição dela,
falta um troço, uma centelha revolucionária, porque lá ela está dizendo que a gente precisa fazer regulações, regulamentação jurídica, ou seja, acordo. E será que é esse o caminho? Eu tenho dúvida. Eu acho que não. Eu acho que ela nomeia um atual estágio e fala assim, gente, redução de danos. Ok, concordo. Sempre vamos com redução de danos pra gente, é o que dá. Então, acho muito importante, acho sóbrio. Mas é post-utopia, não é utopia. Já foi. Então também dá. Dá para pensar regulação sim, vamos barrar juridicamente, na Constituição vamos pensar jurisprudência, regulamentação, vamos tudo. Aqui é um troço, mas precisa um projeto político caminhar, porque esse projeto de regulamentação não é político, ele é policial, ele é policialesco. É a confusão de polícia com política. Vai dizer lá o André Lepec pra gente, vai lembrar lá no Core Polícia e Core Política que a polícia não é a entidade que te para. Ela é a entidade que te fala circule, 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 ande, 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 não pode parar. É a paragem que faz política, é a greve. É um movimento, mas é um movimento que pausa. Então, a gente já precisa parar um monte de coisas. Só que aí a gente começa, não, é proibir esse mercado não pode. Mas a própria Xuxana tem um argumento muito bom. Ela diz assim, ué, alguém ousaria hoje dizer que é antidemocrático proibir o mercado escravocrata? Porque era um mercado e foi proibido. Era um mercado de abuso. No começo da Revolução Industrial, criancinhas com as mãozinhas pequenininhas operavam máquinas enormes. Isso foi proibido. Alguém vai dizer que é antidemocrático? A liberdade fere a liberdade de expressão? Não. Né? Por exemplo, agora, quando a discussão hoje sobre liberdade de expressão, eu estava lembrando um exemplo muito simples esses dias que eu falei, puxa, isso é bom para falar em aula. Eu lembro, por exemplo, eu era muito pequeno, tá? Era nos 90, eu era uma bebezinho. Mas eu lembro quando da obrigatoriedade, da campanha de obrigatoriedade do cinto de segurança. Eu lembro do meu pai reclamando. Que absurdo, o carro é meu. Propriedade privada é dentro do meu carro. Eu faço o que eu quero dentro do meu carro. E a discussão era uma discussão ampla que era assim: baby, seguinte, o seu carro, sua propriedade privada, ela está circulando no espaço público. Quando ela circula no espaço, ela ocupa o espaço público, ela é regulada por regras públicas, societárias, coletivas. Quando você sofre um acidente e você morre, você atrapalha o tráfego, é hospital público vai te socorrer, é polícia, é resgate, é bombeiro, tudo custa aos cofres públicos. Então o teu corpo, ele vai ser regulado sim por uma regra do Estado. Isso não significa autoritarismo. Significa que o Estado precisa exercer autoridade para regular regras. Só isso. Você não quer? Vai levar multa. Vamos ver até quando você pode. Vai ser multado. Isso foi um negócio, porque daí tinha os conservadores, a direita, era o abuso do Estado. Hoje ninguém mais fala nisso. Esqueceu. Agora a gente acabou de ver. Se vacina fosse obrigatória, era o mesmo debate. E aí, claro, a esquerda ia ter que engolir que o meu corpo, minhas regras não serve pra tudo. Que a gente teve que discordar do meu corpo, minhas regras, que serve pra falar do útero das mulheres, mas não serve pra falar de todas as condições biológicas, porque se a gente respira o mesmo ar, seu corpo, nossas regras, porque a gente vive espaço societário, compartilha coisas, ainda que você não queira. Quem sabe se você fizer uma cápsula, for pra Marte com Elon Musk, daí é outro assunto. Mas por enquanto aqui, você compartilha. Então, tudo isso só pra lembrar, pra desfazer o cinismo dessas conversas sobre que está ferindo a expressão, a liberdade de expressão, a liberdade do sujeito, do indivíduo, que o Estado está se tornando totalitário, que isso não é democracia. Enfim, precisa, né, desfazer essas razões cínicas. Então, para lembrar a gente que o Estado, e com investimento em políticas públicas, isso pode combater sim o abuso histórico. E pode emancipar sim, garantindo uma tecnologia livre de regulações de poder de mercado que podia garantir uma tecnologia diferente. Mas que isso que parece lá, eu estou falando aqui numa sala para meia dúzia de gato pingados, mas eu resolvi dar essa aula aqui hoje, porque essa aula foi o meu discurso no encontro da INAP, lá em Brasília, com os ministérios, que foi falar com gestores públicos. Então foi uma oportunidade muito importante, eu tinha falado para vocês que a certa altura ia contar para vocês como tinha sido minha atuação lá, e foi muito importante porque foi a possibilidade de estar numa mesa com gestores públicos e ficou gravado, tinha 6.000 pessoas inscritas no evento e todo mundo e transmitido online para um monte de países. Foi uma coisa grande e importante. E eu chamei atenção nesse ponto justamente lá. Falando, olha, eu estou estudando há 15 anos esse assunto, eu tenho aqui uma oportunidade. Eu vou usar ela, porque eu vou falar com quem assina, com quem decide. E foi bastante importante, assim, uns funcionários que trabalham na ENAP depois vieram conversar comigo e falaram, olha, é muito importante porque, por exemplo, a presidente da ENAP foi indicada diretamente pelo Lula. Então é um cargo de confiança. Então esse espaço aqui é um espaço de formação. O que é a ENAP? É uma escola nacional de administradores públicos. É aqui que forma o pensamento das pessoas que vão pensar a legislação, que vão dos ministérios, irrigar as leis que capilarizam para os estados e os estados que capilarizam para os entes federados, que é os municípios. Então, assim, é muito importante chegar lá com esse discurso. E eu tinha tentado articular com a menina da curadoria para a gente levar Morozov. Foi uma articulação. Ele quase veio, a gente bateu na trave, mas falei, já que tá todo brasileirinho, já que ele tá falando português, ele ia vir, só que ele teve um compromisso e não falhou nossa missão. E aí, eu queria mostrar uns exemplos antes de abrir a nossa conversa, que é o seguinte: para a gente lembrar que é preciso politizar quem trabalha com tecnologia.
Ou seja, a gente ter, pra gente ter um pouquinho de clareza ideológica, as pessoas que trabalham, quem é programador de computação, quem é engenheiro de computacional, essas pessoas precisam pensar historicamente, precisam conhecer os Santiago Boys, precisam saber a história da mineração do Brasil, da colonização. Porque quem, ou seja, o que eu tô querendo defender aqui é meu pão, cara. Aula de filosofia política para engenheiro. É óbvio. Óbvio, não tô brincando, obviamente, mas eu tô falando muito sério. É fundamental que hoje pessoas que assim, eu vejo meus amigos mudando de área, dizendo, não, eu vou virar programador. Porque agora, eu tenho ouvido amigos falar assim, gente, com as IAs generativas, eu ensino a minha mãe a fazer site. Antes levava 6 meses para ensinar uma pessoa a programar HTML. Agora é tudo intuitivo. Eu ensino minha mãe a fazer um site. E um domingo, uma tarde, sentando com ela tomando um café, ela faz uma página de venda para um cliente e ganha uma grana. Isso ela faz em meia hora agora, porque tá tudo pronto. E é verdade mesmo. Eu acho que a gente tinha que ter, assim, uma dose de lucidez, de sanidade um pouquinho e falar, não, calma. Tem muita razão cínica. É isso mesmo. Até que às vezes gente bem intencionada, mas cínica. E cinismo, eu tô falando dos cínicos da escola grega. Não tô falando de, mau caráter. Não é isso, não. A gente age por razão cínica sem querer. Então acho que precisa um pouquinho mesmo de difundir informações qualificadas, que é artigo raro no mercado hoje. O que eu posso dizer para vocês é, as máquinas são burras. O que a gente precisa é construir uma inteligência humana para a gente poder fazer as máquinas burras errarem menos. Porque máquina só pode, por enquanto, o atual estágio da tecnologia que a gente vive é, por mais avançada que ela seja, previsão de variáveis. Ponto. E eu venho falando aqui o tempo inteiro que a vida é imprevisibilidade e variação. Se a vida é imprevisibilidade, acidente circunstancial e multiplicidade e variação, o que um algoritmo, por mais, assim, machine learning, por mais algoritmos evolutivos, por mais generativos que sejam, o que eles podem fazer é atualizar as lógicas que foram previstas por quem programou. Então, lá era um evento de inteligência artificial que eu fui participar lá em Brasília. Então, era o tema da semana. A gente estava discutindo, os pares estavam discutindo, levantando questões muito interessantes, por exemplo, que tem inteligência artificial selecionando, por exemplo, hoje, em hospitais públicos já do estado de São Paulo, para quem vai o órgão que está na fila. Fazendo critério de. Porque é muito complexo fazer todo o filtro, né? E que uma inteligência artificial está ajudando. Só que foi percebido que essa inteligência artificial é racista. Ela foi programada de maneira racista, porque as pacientes pretos que tinham necessidades prioritárias ficavam sempre no final da fila em relação a pacientes menos prioritários brancos. E aí foi descoberto que uma premissa que tinha sido feita no fluxograma da programação é que fazia isso. E que isso foi, assim, uma distração do moço branco que programou. Foi uma distração. Então, esses debates interessantes. Ou seja, mas isso pra gente lembrar que não é a inteligência artificial, ela não é autônoma e tal. O programador que tem que estar lá sempre atualizando. Não é assim? A gente vê com o Vale do Silício. O tempo inteiro você vai usar um aplicativo e fala, faça update. Por quê? Mudou o layout, é pra ficar mais confortável pra você. A gente faz. A gente faz todo dia update dos nossos aplicativos. E aí eu queria mostrar pra vocês exemplos que aparentemente não tem a ver com isso que eu tô falando, mas eu vou explicar por que eu trouxe eles. O primeiro exemplo que eu queria mostrar pra vocês é um exemplo que eu achei assim bonito e inspirador, que é de uma galeria comercial do Rio de Janeiro. É uma galeria de arte, tá? Com interesses comerciais. Essa galeria de arte, ela fez uma ação que é chamado Água para Beber. É um bebedouro que vai pro lado de fora da rua. Tô mostrando na tela só uma foto de um morador de rua bebendo água na parede dessa galeria. Aí o que eu tô exibindo na tela é a manchete, que saiu Galeria no Rio instala bebedouro na fachada para pessoas que vivem em situação de rua. E aí tem ele tomando água. E aí do lado tem uma coisa de sabonete líquido e de álcool gel, que é para eles se higienizarem também. E tem uma instrução para não encostar a boca, para não transmitir vírus, etc, etc. Enfim, por que eu achei que isso é interessante? Porque é uma galeria de arte. Aí você fala, mas são artistas, claro que eles pensam. Não, é uma galeria comercial. Uma galeria que tem um interesse mercadológico. Mas que ainda assim teve um ato de solidariedade e que pensou uma coisa muito simples. Falou, a minha torneira fica para dentro, eu posso inverter pro lado de fora. E é um barril que eles disponibilizam, tipo, tanto X mil litros de água por dia, água potável, água para beber. Você fala assim, é simples, mas isso tem uma importância tão grande que a gente nem pensa, às vezes, que assim, água para lavar a mão, água para tomar banho é uma coisa, água para beber, água potável, filtrada, no acesso, que um monte de gente do seu lado não tem. E que é uma ação simples que eles fizeram. Aí eu olho para isso e aí penso assim, mas não tem um cinismo nisso? Porque é isso que o neoliberalismo quer, que a gente se encarregue pelas coisas que o Estado precisava fazer, tarará, tarará. Tem isso também. Mas vamos avançar um pouco essa conversa. Quem tem sede é para hoje. Ponto. A gente não é que a gente vai sair fazendo o que o Estado tem que fazer, a gente tem que lutar para o Estado fazer, claro, essa é a nossa luta.
para pensar justiça social. Mas fome, sede, frio, são coisas urgentes. Claro que a caridade é perverso puritana. A gente sabe disso. Mas quem tem frio agora. Senso de urgência. Eu acho que é sobre isso, o senso de urgência, que a gente vai perdendo também. O segundo exemplo é um exemplo muito bonitinho também. Este restaurante, aqui, então na tela estou mostrando uma tela do Instagram, que é um restaurante japonês que só contrata garçons com Alzheimer, tornando os pedidos imprevisíveis. A tela que a gente está vendo é várias pessoas idosas servindo pratos no restaurante para clientes. A gente está vendo a mão de uma cliente sendo esticada, assim, pegando o prato dela, e a senhora que está servindo, bem idosa ali, sei lá, aparenta ter cerca de, sei lá, seus 80 anos, talvez, ou talvez mais aí, sorridente. Ela está sorridente servindo. E eu exibo aí uma outra imagem que é também muito parecido. Aí saiu no Globo e diz assim a manchete: o pedido veio errado? Restaurante japonês só contrata garçons com demência e fica famoso por imprevistos. Veja vídeo. Daí tem um vídeo lá embaixo que eu não vou mostrar, mas tem uma senhora muito sorridente, dando risada assim, com os clientes do restaurante recebendo o pedido errado. Porque, obviamente, a pessoa tem Alzheimer e ela esqueceu. E quando ela chegou na cozinha, ela faz outra coisa. Pode olhar e falar assim: ah, então é o mercado se valendo da demência do velhinho. Calma, calma. Descansa, lutador. Porque assim, são pessoas que, em geral, na sociedade, a gente fala, elas vão sendo periferizadas, silenciadas, excluídas, tudo. É uma iniciativa feita pelo mercado. É o mercado, um restaurante. Mas você não vai ao restaurante? Você não vive nesse mundão aí? Você não paga seus boletos e tal, você não consome? Então assim, dá uma olhada pra você ver que, embora a gente possa também ficar sempre dizendo dúvida de tudo, eu convidaria a gente, assim, a voltar. Claro que é bom ter suspeitado o mercado sempre, óbvio, é isso que a gente faz. Mas às vezes nosso olho fica tão viciado pelo princípio de suspeição que a gente perde a coisa mais básica, número um de qualquer constituição, que é presunção de inocência. E por último, quero mostrar um último restaurante também no Japão. E estou mostrando isso porque eles são afeiçoados com tecnologia e lá esses avanços tecnológicos e robôs acontecem muito rápido. Este café é operado por robôs, mas não tem nada de inteligência artificial. Ao contrário de toda a tendência, aqui no Down Avatar Robot Café, em Tóquio, fomos atendidos por robôs controlados remotamente por pessoas com deficiência que, por motivos de saúde, não podem sair de casa. E dessa forma podem ter um trabalho, conversar com pessoas e se sentirem úteis e incluídas. Cada robô em expediente tem o nome e informações sobre a pessoa que o controla. Eles falam inglês, e se você falar um pouco de japonês, ficarão bem felizes. Enquanto curtíamos nossa sobremesa, que por sinal estava deliciosa, batemos um papo e tiramos selfies. O café ganhou vários prêmios de design e inclusão. Saímos de lá tocados e inspirados. Aqui a tecnologia é utilizada para ajudar os humanos e não para substituir. Vale a visita. Realmente existem pessoas com deficiência que têm uma limitação tamanha que não pode se transportar, que não pode estar num lugar, mas que tem, por exemplo, habilidades cognitivas perfeitas, mas que tem comprometimentos motores, redução de deslocamento, tudo isso. Então, por que não? E você tem um trabalho, você tem uma fonte de renda, você atua socialmente pelo Zoom ali, você vê que é uma telinha, né, que transmite, é um videozinho, tá lá o robô falando, atendendo tudo, mas tem uma pessoa mesmo, ao vivo ali, atendendo, trocando, socializando. Ou seja, me parece que esses são exemplos, porque a gente sempre olha para a tecnologia, ela substituindo os humanos, e tarará. Enfim, tem isso também, com certeza, tem isso. Mas tem também algumas fissuras, para a gente sempre ponderar e a gente não ficar binário, fazendo uma análise simplista. Toda essa questão simbólica também de esses corpos, porque a gente vive numa sociedade capacitista, etarista, etc. Corpos idosos, com demência, que vêm te atender. E aí você... O que acontece numa experiência como essa? Isso te coloca na cena, na sociedade, e funcionando na sociedade. Alguma coisa. Tudo isso pra gente pensar que o futuro não é só inventado e sonhado no Vale do Silício, né? A gente precisa se lembrar disso. Mas ele é, e foi, sobretudo, sonhado na América Latina. E os sonhos de dominação do Vale do Silício dependem dos sonhos do povo ameríndio, por exemplo. E isso eu quero lembrar, acho que é só particular aqui a cosmotécnica e a tecnodiversidade do Yuki Hui, que está propondo exatamente isso, dizendo, enquanto a gente não pensar uma tecnodiversidade, ou seja, uma produção de tecnologia feita por outros olhares, por outras cosmovisões, que perspectivem outras cosmopolíticas, a gente não vai sair, porque não adianta nada a gente fazer uma luta inacreditável através das ferramentas coloniais, porque a gente só alimenta elas. Então, assim, é mais do que urgente que a gente reconheça a nossa capacidade de produzir tecnologia, porque não é que a gente tem que ser avesso, tem que ser tecnofóbico. Não é disso que se trata. A gente tem que ser mercadofóbico, é outra coisa. É outra coisa. E a gente só que. Por isso que eu comecei a nossa aula dizendo a gente não separa a tecnologia de mercado. E talvez valha a pena essa operação filosófica mesmo. Uma operação de distinguir, de dissociar e falar, nossa, dá pra pensar?
Porque toda vez que a gente pensa em tecnologia, a gente já pensa em comprar no shopping uma nova tendência, né? A gente não pensa em luta política. Então é isso. Eu acho que a nossa aula hoje é para a gente pensar que quando a gente dissocia essas coisas, talvez a gente consiga pensar uma tecnologia que coloque mais vida na vida, sabe? Que seja uma tecnologia pró-vida, pró-saúde, como eu perguntei lá no começo. Que permite o diverso, o múltiplo, o variado, devir em relação, criando essas estranhezas possíveis, fazendo essa relação. Mas a gente percebe que esse natural e esse tecnológico não são binômios dicotômicos. Porque isso também é o dualismo impregnado na gente, natural e artificial. Inteligência artificial, não é assim que a gente está falando? Então, é como se existisse o natural, os minérios, a terra, a árvore, o rio, os animais, o corpo, e o tecnológico, essa coisa artificial, uma outra coisa. Mas a gente lembrar que é um bololô só, é um emaranhadão, um novelo de coisas assim, e com, né, na raiz etimológica lá do grego, complexos, é entretecido. É realmente uma rede de alianças. A gente precisa pensar a vida hoje como uma rede de alianças interespécie. Os minerais, os animais, os vegetais, as pessoas também, até que podemos pensar nelas. Mas é preciso pensar tudo, porque e tudo vem da Terra. Todas as tecnologias mais high-techs que a gente imaginar, que os vocabulários ficam distraindo a gente de que elas são do profundo da Terra, dizendo que é nuvem, que é drive, que é Wi-Fi, que é sem fio, que é tudo alguma coisa, é só para distrair. Tudo isso, falácia. No fundo, nunca fomos tão dependentes da Terra e tão ligados à Terra. Uma relação abusiva, perversa, violenta, patológica. É isso que está posto. Mas tem o avesso disso também. Esse é o nosso fracasso histórico enquanto humanidade. Mas será que não tem uma virtude também? A gente está tão ligado à Terra? Será que não tem uma cara e coroa? Esse jogo não tem um avesso aí para ser olhado? Talvez tenha. Então, acho que é desse bololô de complexidade que a gente precisa entender melhor para pensar a tecnologia de uma maneira menos ingênua a cada dia, sabe? É um pouco isso, assim, que eu queria apresentar para vocês, o Santiago Boys, essa hipótese. Olha, obrigado por vocês suportarem até aqui, tá bom? Obrigado.